Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula para vocês e hoje chegou a aula de direção. Atenção, essa aula de direção diz respeito às funções do administrador, do processo administrativo, tá certo? É a terceira etapa chamada direção. Professor, por que você está dizendo isso? Porque essa aula de direção aqui, nós vamos gravar uma aula de liderança, uma aula de motivação muito importante, liderança e motivação, que nós vamos trabalhar lá em gestão de pessoas, tá certo? Então, essa aula, direção, é para fechar o processo, o ciclo administrativo, que nós temos aí 4 fases do ciclo, 4 elementos do ciclo administrativo. Temos o elemento do planejamento, temos o elemento da organização e agora o elemento da direção. E depois a gente vai trabalhar a parte do controle, tá certo? Então preste atenção, o foco, o objetivo dessa direção aqui é para atender o conteúdo, funções do administrador ou processo administrativo. Bacana? Então, se você está estudando aí, se você quer esse objetivo, você permanece nessa aula. E outra coisa importante, é claro que essa aula sozinha aqui não vai fazer verão. Para você ficar competitivo, você tem a obrigação de assistir a aula de introdução e as outras aulas, né? Introdução, planejamento, organização, direção e controle. Bacana? Professor, fala para mim o que esse cara aí da direção. Cara, vamos lá, papo reto com vocês, vem comigo aqui. Olha só, papo reto com vocês, ó. O planejamento você vai definir o que a organização quer, quais são os objetivos, as metas, não é isso? O caminho a ser seguido. Feito isso, você vai para a segunda fase, a função do administrador. O administrador que tem que pensar isso, que é a fase do quê? Essa fase aqui que é da organização. Essa fase da organização, ela vai organizar a empresa, vai definir os cargos, fazer os desenhos de cargo. Essa fase de organização vai definir a departamentalização, a estrutura, enfim, organiza. E agora vem a parte da direção. A parte da direção, ó, é a parte humana. É o cara que vai liderar, o cara que vai comandar. Então, na sua prova, se não tiver escrito direção, tá? Mas está escrito liderar, comandar, dirigir, mesma coisa. Tá? Inclusive, já encontrei, já localizei algumas questões de concurso que o examinador ele queria dar uma desperto em cima da gente. Mas não adianta, né, cara? O cara quer dar uma desperto em cima da gente, ele não consegue, não. Ainda mais nesses assuntos aí que a gente já tem bastante experiência. Então, ó, é sinônimo. Falou comandar, liderar, dirigir. É a direção, mesma coisa. Então é a ação humana. Esse cara vai fazer acontecer. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que liderar as pessoas, ele tem que ser o líder das pessoas, ele tem que comunicar, ele vai ter que motivar, ele vai ter que incentivar as pessoas no sentido de alcançar os objetivos. Objetivos esses previamente definidos, aonde? Lá na fase, tá certo? Lá na fase de planejamento. Bacana? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a função direção. Então, olha só, a direção constitui a terceira função administrativa, vem logo depois do planejamento e da organização. Direção, que é a ação humana, né? Definido o planejamento e estabelecido a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Então, aonde que vai ser realizada a ação de fazer as coisas andarem e acontecer? É a direção, a ação humana, é o líder, o motivador, né? Comigo. Esse é o papel da direção, acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação como colocar-se em marcha. Tem muito a ver com as pessoas. Então aqui é gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Então aqui, gestão de pessoas. Por isso que bem no comecinho, o professor fez aquela observação. Cara, aqui é a direção do processo administrativo.
Tá? Lá na gestão de pessoas, liderança e motivação, nós vamos trabalhar muito sobre esse assunto, muito mesmo. Tá? E se o seu concurso tem lá de liderança e motivação, você tem que também assistir a aula de liderança e motivação. Bacana? Vamos continuar aqui. Vocês sabem que toda essa bibliografia, o texto básico é de Roberto Chiavenato. Vem comigo aqui. As pessoas precisam ser aplicadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançar os resultados de que elas se esperam. A função de direção se relaciona diretamente com a maneira pela qual o objetivo ou objetivos devem ser alcançados por meio da atividade das pessoas que compõem a organização. Ou seja, são as pessoas aqui em ação. Tá? É o líder, o cara que vai dirigir e comandar a organização. Assim, a direção é a função administrativa que se refere às relações interpessoais. Olha só, gente, relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e os seus respectivos subordinados. Então, vai ser uma relação aqui pessoal, né? Tete a tete. Tá? Professor, coloca esse cara aqui lá no ciclo administrativo. Né? Então, nós temos a atividade de planejar, a atividade de organizar. Principais tarefas. O cara vai fazer acontecer, vai fazer as coisas andar, direção. Dirigir os esforços para um propósito comum. Então, o cara vai estar liderando, né? Comunicação, comunicar, liderar e motivar. São as principais atividades. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.